E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André, sou programador de jogos aqui na DX Gameworks e hoje, nessa apresentação, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre servidores dedicados, certo? A gente vai estar vendo como que a gente trabalha com servidores dedicados na Unreal Engine, principalmente conceitos que a gente vai abordar através para chegar no tópico de servidores dedicados, certo? Então, vamos lá. Então aqui está o que, que a gente vai ver é, nesses vídeos. Eu acho que vai dar dois vídeos, esse daqui que eu estou gravando agora. Um é mais conceituando os tópicos de servidor dedicado que a gente vai ver. Então a gente vai dar uma pinceladinha em redes ali, principalmente aqui, ó, quando a gente for entender o que, que é a arquitetura distribuída de cliente-servidor. Quando a gente for entender a arquitetura peer-to-peer e servidor dedicado, a gente vai entrar em bastante conceituação, tá? E depois, a partir do tópico 3 aqui, a gente vai realmente configurar o nosso servidor dedicado, adicionar o plugin do GSDK, configurar o plugin do GSDK também, que é bem rapidinho, e depois dar deploy do nosso servidor dedicado lá na Azure, através do PlayFab. Beleza? Então, bora lá. Nós também temos alguns pré-requisitos, então, um pré-requisito só, na verdade, que é ter um pouquinho de familiaridade com C++ e com a Unreal Engine, certo? Então, você já ter mexido ali, já ter trabalhado com ela alguma vez é uma experiência bacana. Que nem eu escrevi aqui embaixo, não é obrigatório, mas vai facilitar muito seu entendimento se você souber. Uh, e é isso, basicamente. Então, o primeiro tópico aqui da gente é comunicação entre computadores. Fazer uma introduçãozinha aí de redes, certo? Então, bora lá. O que são computadores inicialmente, certo? Então, vamos ver aqui. Computadores são máquinas que computam. O que é computar? É realizar operação lógico-matemática. Então, se a gente tem uma geladeira que, por algum motivo, por exemplo, calcula de tempo em tempo quando foi a última vez que colocaram água na geladeira, sabe? Ou apita quando a porta ficou aberta. É uma geladeira inteligente, certo? Ela realiza operações lógico-matemáticas para calcular o tempo ali. Então, essa geladeira, consequentemente, é um computador, beleza? Essa lógica pode ser atribuída a qualquer outro tipo de aparelho, até mesmo os nossos notebooks ou desktops, certo? Então, que obviamente tem um sistema operacional instalado e obviamente fazem operações lógico-matemáticas. E aí, nós temos o conceito de redes. Redes pode ser definido como um grupo de pessoas ou coisas interconectadas, certo? Por exemplo, aqui no sul, eu moro no sul, é bem comum a gente ter umas plaquinhas escrito rede de vizinhos, que é para reforçar a segurança do bairro, por exemplo. O que significa essa rede de vizinhos? Significa que aquela rua ali, ela tem um grupo de vizinhos, certo? Um grupo geralmente apoiado pela polícia militar e que funciona dentro do WhatsApp, de pessoas que monitoram a rua, sabe? Que se tem algum movimento estranho, comunicam entre si e veem se é alguma coisa suspeita ou não. Isso daí seria, por exemplo, uma rede, porque existem pessoas que estão interconectadas em prol da segurança, por exemplo. E é claro que essa lógica não se aplica só a pessoas. Nós temos outros tipos de redes também, certo? Que a gente vai dar uma olhada agorinha no próximo slide, que é a rede de computadores, que é o que nos interessa aqui. Então, o que é uma rede de computadores? Lembrando, computador é um dispositivo eletrônico que faz operação lógico-matemática. E aí, esse computador ele pode se interconectar com outros computadores, tá? E ele faz isso através de cabos ou do roteador, certo? Através da internet aí. Então, um exemplo de cabo poderia ser, por exemplo, quando nós colocamos o nosso computador conectado na impressora para imprimir algum papel. Tem algumas impressoras que te obrigam a fazer com cabo, outras que já conseguem fazer através do roteador, através de wireless, certo? E aí, ou por exemplo, quando a gente quer passar
as fotos de um dispositivo de câmera, pode ser tipo o celular mesmo, ou até uma câmera digital aí, para o computador ou para um HD externo. A gente precisa conectar um cabo com um outro dispositivo, com um computador, e aí arrastar as fotos de um lado para o outro, certo? Transferir o arquivo. Beleza? Então é isso que é a nossa introdução a redes aí. São basicamente computadores que se conectam entre si. A gente tem uma rede de computadores e eles se conectam entre si para transitar dados, certo? Lembrando que dados do fim do dia é só um monte de conjunto de bits e bytes, basicamente, né? De zeros e uns. E depois eles são interpretados pelo teu sistema operacional aí, certo? Então, tipo, o sistema operacional decide como é que ele vai fazer com essa sequência de 0 e 1, de acordo com a extensão do arquivo que contém esses dados, certo? Beleza. Então, bora para o nosso próximo slide. Legal. E aí, com o nosso conceito de redes estabelecido aí, consequentemente a gente alcança o conceito de sistemas distribuídos, certo? Como o próprio nome indica, sistemas que não se limitam a apenas um computador, apenas uma máquina, ok? Então aqui nós temos a descrição de um exemplo. Vamos lá, vamos ler esse exemplo aqui. Uma máquina fica escutando mensagens em uma porta pré-estabelecida para um processo. Então, lembrando que você, programador, que cria esse processo. Quando você cria um software, seja ele em C++, C, Java, você está criando um processo no sistema operacional, beleza? E aí você fala para esse processo, olha, processo, eu sei que a minha máquina tem esse P aqui e eu quero que essa minha máquina com esse P fique escutando nessa porta aqui, digamos que seja a 80, tá? Então, beleza, nossa máquina de IP que tem 8 números aí, pode ser qualquer número, é, 2.80, está escutando mensagem, está ali esperando alguma coisa receber. Ela tem meio que um tique, né? Que ela fica escutando mensagens ali, um while. Enquanto não chegar nenhuma mensagem, ela não faz nada. E quando chegar essa mensagem, ela interpreta essa mensagem como ela achar melhor interpretar, certo? Como ela foi programada para interpretar. Então vamos lá, vamos para o nosso próximo passo. Quando o processo de um outro computador, ou seja, um outro sistema de um outro computador, ou o mesmo sistema no outro computador, envia uma sequência de bytes, ou seja, beleza, nós temos bytes. Lembra que eu acabei de falar que bytes são dados, né? Então, por exemplo, uma imagem, ela vai ser uma sequência de bytes aí, certo? Que ela vai ser interpretada pelo computador. E aí, o computador vai desenhar os pixels na tela para a gente, formando a nossa imagem. Legal. A gente tem, por exemplo, uma mensagem de texto, um Olá Mundo. A gente consegue serializar esse tipo de texto string para bytes também e enviar ela para qualquer outra máquina. E aí essa máquina, depois que ela deserializar esse arquivo essa sequência de bytes aí, ela vai poder interpretar essa mensagem como um Olá Mundo realmente, tá bom? Então, vamos lá. Quando o processo de outro computador envia uma sequência de bytes para o IP e para a porta, lembra que a gente estava escutando lá no IP e na porta, da máquina que estava escutando. Sim. Beleza? Enviou a mensagem. A máquina que estava escutando serializa a mensagem e interpreta. E é isso que a gente descreveu aqui. Ou seja, um computador fica escutando mensagens e o outro envia mensagens, certo? E aí o computador que estava ouvindo essas mensagens, quando uma mensagem chega, ele interpreta da maneira que ele foi programado para interpretar. Beleza. E depois de um tempo, com a evolução da área de sistemas distribuídos, nós temos o surgimento do famoso WWW, World Wide Web, ou, se você preferir, apenas internet, certo? Então, quando nós temos uma conexão de computadores que, através de um roteador, né, computadores se comunicam entre si através de um roteador, e esse roteador ele estiver conectado num socket de um Internet Service Provider, ou seja, um ISP, que nada mais é que um provedor de internet, ou seja, Oi, Vivo, Claro, TIM ou qualquer outro que você use aí na sua região, né? Hoje em dia a gente tem os locais. É,
a gente tem acesso à internet, tá? A gente teve acesso a esse advento aí, depois da popularização dos sistemas distribuídos. Beleza? E aí, a internet ela teve um grande boom, né? Ela começou como um projeto militar lá, não lembro em qual década, se eu não me engano era de 70, 80 ou 60, não tenho certeza. É, Era uma área muito desorganizada, assim. E aí, começa a surgir as necessidades de protocolos de comunicação. O que que é um protocolo? Protocolo nada mais é que um acordo, é um consenso que as pessoas chegaram, tá? Então, vamos lá. Um protocolo de comunicação é um acordo de como as máquinas devem se comunicar. E aí a gente tem várias propostas, certo? A gente tem a proposta do modelo OSI, do modelo OSI, a gente tem a proposta do modelo TCP/IP e a gente tem a maneira de comunicação, né, com TCP, UDP, enfim, quando a gente vai estudar networking, a gente acaba muito acertando nesses tópicos aqui. Agora, para servidor dedicado, não importa tanto, tá? Agora, se a gente vai trabalhar com gameplay e networking, protocolos de comunicação é um conceito bem interessante de se aprofundar, tá? O que é interessante para a gente aqui, que vai trabalhar com Unreal, vai fazer um deploy de um servidor dedicado aí, é que a Unreal tanca quase tudo por padrão para a gente, quase tudo isso que a gente falou agora. Então, putz, comunicação, protocolo, TCP, UDP, conexão com internet, sistemas distribuídos, comunicação com o mesmo sistema, certo? Com outros jogadores que estão na mesma rede, através de LAN, por exemplo. Tudo isso a Unreal já tanca meio que por padrão ali. A gente usa alguns módulos da Unreal e acaba conseguindo implementar tudo isso meio que por default. Já vem com a engine, sabe? O que nós precisamos definir mesmo é a arquitetura. Então vamos lá. A Unreal ela deixa a gente usar só a arquitetura de cliente-servidor. A gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Ela deixa a gente usar a arquitetura de cliente-servidor de duas formas, através de um Listen Server ou através de um Dedicated Server. Beleza, mas o que que é essa arquitetura cliente-servidor? O que que ela é? Onde ela habita? O que come? A gente vai usar aqui um exemplo de um banco, tá? Então, bora lá. Quando você usa aí o teu aplicativo do banco, você não fala para o banco, eu tenho 5 milhões de reais aqui na minha conta, tá bom, banco? E o banco te responde, sim, ok, se você diz isso, com certeza é verdade. Não, é justamente ao contrário. Você pergunta para o banco quanto dinheiro você tem, o banco vai lá, olha lá no banco de dados deles, e aí eles vão olhar, você tem 5 reais na sua conta. E aí, tipo, ele te devolve essa resposta, né? Ele fala pra você, você tem 5 reais, e aí você acaba ficando sabendo, tipo, realmente, eu tenho 5 reais então, certo? O banco, o servidor, certo? O banco diz pro cliente, o usuário, o que é verdade. O servidor dita a verdade para o cliente. Frisa essa frase, o servidor dita a verdade para o cliente. É sobre isso que se trata a arquitetura de cliente e servidor. Beleza? Então, começando do básico aqui, nós temos a arquitetura peer-to-peer. Ela é simples, ela é rápida, mas ela não é segura, ela é arriscada, beleza? Como funciona a arquitetura peer-to-peer que está montando esse anagrama aqui, esse pentagrama aqui para a gente, basicamente? Ok, então vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos um computador que está conectado com todos os outros computadores. A gente vê aqui, ó, esse computador ele se conecta com esse, que 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 se conecta com esse daqui também. Beleza? E aí, se você for ver, todos os computadores dessa figura seguem essa mesma linha de raciocínio. Todos os computadores estão totalmente conectados entre si. Beleza? E aí, todos eles trocam mensagens entre si. A gente não tem um lugar onde a informação é centralizada, como tínhamos no exemplo do banco. Por exemplo, aqui no exemplo do banco, somente o banco tinha acesso
ao banco de dados com a informação do dinheiro, certo? Aqui nesse exemplo, se a gente fosse seguir o mesmo contexto do banco ali, todos os computadores teriam acesso ao banco de dados do, do banco, certo? O banco de dados de dinheiro, de quanto dinheiro tem guardado ali. Beleza? Todos eles poderiam manipular, certo? Então não é tipo, esses computadores aqui só consultam e esse daqui faz as operações de manipulação do banco de dados. Não. Todos eles são servidores, tá? São servidores e clientes ao mesmo tempo. Eles se comunicam entre si e têm o mesmo nível hierárquico no sistema. Isso daqui é um peer-to-peer. Beleza? E aí, a gente entra na nossa arquitetura de license server ali da Unreal. Lembrando que a Unreal ela te deixava usar a arquitetura de cliente-servidor de duas formas, certo? A arquitetura através de license server e através de dedicated server. Então a gente está entrando aí na primeira. A arquitetura de license server ela funciona meio que como um peer-to-peer que se fundiu, que adotou a ideia aí de cliente e servidor, beleza? Então, aqui a gente tem computadores, tá bom? Computadores, ou seja, clientes, usuários, jogadores que estão ali jogando. E um dos jogadores vai ter no computador dele a versão do jogo de verdade. Então, vamos pensar assim. Esse jogador aqui, ele tem um bonequinho que quer ir para frente, tá bom? Ele vai mandar uma mensagem para o outro computador e falar: Ei, outro computador, eu quero ir para frente. Esse outro computador, que é um jogador que também vai estar jogando, ele vai verificar, tipo, esse jogador aqui ele realmente pode ir para frente? E aí, se o jogador puder ir para frente, ele vai mexer o bonequinho para frente, ele vai atualizar a posição do jogador e vai enviar uma mensagem falando: Olha, o teu bonequinho aí, ele está desatualizado. Aqui está a nova posição dele. E aí, esse computador aqui vai atualizar a posição dele. Além de mandar para esse computador que solicitou a atualização da posição do bonequinho, ele vai mandar para todos os outros computadores também, tá? E é assim que funciona a arquitetura de license server, beleza? De uma maneira bem básica aqui explicando, tá? Na maioria das vezes, jogos com online cooperativo não precisam de um servidor dedicado. Esse tipo de arquitetura aqui já basta para a gente. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver que tem algumas vantagens em a gente utilizar esse tipo de arquitetura, tá? Então, a gente vai conseguir reforçar um pouquinho mais esse ponto. Então, vamos puxar alguns exemplos aqui pra gente. Os exemplos são Minecraft, e aqui a gente tem um joguinho chamado Soul Knight, que é tipo um Enter the Gungeon mobile, assim. No Minecraft, antigamente, não sei se ainda tem, deve ter, nós tínhamos a opção de selecionar o Open to LAN ali, né? Abrir um mundo LAN para que nossos amigos pudessem entrar ali e jogar no nosso mundo com a gente. Isso podia ser literalmente qualquer mundo. Era bem fácil de fazer isso. Você passava o teu IP para o jogador, você passava a porta, geralmente ficava na porta 8080, se eu não me engano. E aí os outros jogadores conseguiam conectar ali com a gente e jogar, certo? Então, o que acontecia quando a gente hosteava um jogo assim, que era peer-to-peer, né? Eu, o jogador que hosteou a partida, atuava como servidor, eu tinha o conhecimento da verdade, e aí, vamos voltar lá no exemplo dos nossos computadorzinhos, os outros jogadores do Minecraft ali pediam as coisas para mim. Então, toda vez que alguém tentava colocar um bloco, na verdade, ele mandava mensagem para mim, e aí o meu computador colocava aquele bloco no lugar que ele pedia, certo? E mandava o estado do mundo atualizado para aquele jogador. Beleza? Era isso que acontecia. E aí, a gente tem algumas coisas curiosas que a gente conseguia ver
por causa desse modelo de comunicação, certo? Então, se eu, o host do mundo aqui, né? Se eu que estou hosteando o mundo, ficasse lagado por queda de FPS, eh, todo mundo ia ficar lagado comigo, independente do FPS dos outros jogadores, certo? Então, se eu tivesse a 16 FPS aqui, a mensagem de comunicação, de resposta para atualizar o mundo de todos os outros jogadores que estão conectados comigo, cai significativamente, sabe? Então, esse é um perigo que a gente tem aí quando vai adotar esse tipo de estratégia de arquitetura no nosso jogo, beleza? Então, beleza. O Soul Knight segue a mesma lógica, então eu consigo conectar no mundo com os meus amigos e a pessoa uma pessoa começa como host, certo? Então, ela manda o IP dela e a porta para as outras pessoas conectarem e elas conectam. Uma pessoa é dona do estado do mundo, ela atualiza o estado do mundo e fica mandando o estado do mundo atualizado para os outros jogadores. Beleza, então, resumindo aqui, na arquitetura license server, aí, né, na opção license server que nós temos arquitetura cliente-servidor, na opção license server, nós temos alguns prós, que são a escalabilidade, então eu não preciso ficar me preocupando em, por exemplo, a quantidade de CPU, será que está bom para os meus jogadores jogarem? Putz, e aí, eu vou ter que comprar mais CPU, vou ter que comprar mais memória, sabe, para eu conseguir colocar mais jogadores, vou ter que fazer um upgrade na minha máquina de rede. E aí, de repente, eu ganho um boom de jogadores porque alguém como o BRKS Edu fez um vídeo do meu jogo e aí eu ganho um boom de, sei lá, vamos jogar um número absurdo aqui, 3 milhões de jogadores. Mas aí o meu jogo ficou todo bugado e aí eu perdi 1 milhão. Mas, poxa, eu já tinha comprado peça para atender a demanda de 3 milhões, sabe? Então, por exemplo, com a arquitetura peer-to-peer, a gente não consegue ter esses problemas. A gente consegue combater, na verdade, esses problemas de escalabilidade, tá bom? Por quê? Porque um jogador vai atuar como servidor. A gente não precisa ficar se preocupando com alocar servidor, comprar peça, etc. Tipo, um jogador ele vai hostear uma partida, certo? A gente não precisa ficar esquentando a cabeça muito com isso. Consequentemente, a gente não tem o preço de ficar, por exemplo, alocando servidor em nuvem, que é uma coisa bem cara, ou o preço de, como se diz? De ficar comprando peça de computador. Só que a gente tem alguns contras, certo? Então, a estabilidade, uma delas. Eu esqueci de colocar aqui, mas estabilidade com certeza é um contra. Que nem a gente evidenciou aqui no exemplo do Minecraft. Se uma pessoa ficasse com FPS baixo, se o host da sessão, né, ficar com FPS baixo, todas as outras pessoas consequentemente vão ficar com FPS baixo, porque é o host que atualiza, vão ficar com FPS baixo, não, vão sentir o lag na realidade, né? Porque é o host que atualiza o mundo e o mundo dele está sendo atualizado consideravelmente mais devagar do que o mundo dos outros jogadores. E aí, a gente tem um contra que é a segurança. Então, por exemplo, se uma pessoa mal intencionada vira o host da sessão, ela tem poder absoluto sobre o jogo, certo? Ela consegue tranquilamente, sem enfrentar problema de segurança nenhum, é, estragar o jogo de todo mundo. Já que ela é a dona da verdade do mundo, certo? E aí, nós temos o servidor dedicado. O servidor dedicado, o lema dele é segurança acima de tudo. A gente já viu um exemplo do que seria, muito próximo do que seria o servidor dedicado, seria o exemplo do banco, tá? Então, vamos lá. Um usuário, um jogador, ele quer andar para frente. De novo, esse mesmo exemplo do andar para frente. E aí ele manda mensagem para o servidor, fala: "Ei, mano, posso andar para frente?" E aí o servidor vai responder: deixa eu ver se teu personagem pode andar para frente." Beleza? Ele vai pegar o personagem dele, vai tentar andar para frente. E aí ele vai devolver uma resposta com o estado de mundo atualizado. Beleza? Falando, ó, teu personagem agora ele tá com a posição XYZ aqui diferente da posição anterior. Atualiza aí, sabe? Renderiza aí de novo. E ele vai mandar essa mensagem para
todo mundo que ele achar relevante mandar, sabe? Todo mundo que estiver perto desse jogador, ou literalmente todos os jogadores. Depende da maneira que a gente configura essa resposta, tá? É, beleza. Então, a gente vê que segue muito o exemplo do license server aqui, né? Então, tipo, um computador manda mensagem para o host vê se ele realmente pode andar, e aí o host atualiza tipo, o estado de todos os outros computadores, quer dizer, manda um novo estado de mundo para todos os outros computadores, e os outros computadores renderizam esse novo estado de mundo. Aqui, a única diferença é que a gente não tem um jogador host, certo? A gente vai ter simplesmente um processo aqui que vai cuidar de tudo isso. Todos os jogadores vão ser clientes, beleza? E aí, a gente consegue eliminar aquele problema de segurança que tínhamos aqui, certo? Que tínhamos aqui na arquitetura license server. Beleza, aqui, coloquei meio que um meme, montei um meme aí. Nada acontece sem que o servidor saiba e tudo acontece conforme a vontade do servidor, beleza? Então, o mundo, o estado do mundo não se altera a não ser que o servidor altere o estado do mundo, ok? Um cliente, vamos voltar lá na imagem de comunicação que a gente tem. Um cliente aqui, ele não consegue atualizar o estado de mundo de outro cliente. Ele consegue atualizar o estado de mundo só dele e ele só atualiza quando ele recebe uma mensagem do servidor mandando ele atualizar. Beleza? Essencialmente é isso que isso daqui quer dizer. Tá bom? Como exemplos, eu coloquei aqui o famoso League of Legends, não tão amado, às vezes muito amado, depende de pessoa para pessoa. E aí, a gente tem o lendário Clube Penguin aqui, né? Então, além do Clube Penguin, óbvio, a gente tem muitos jogos em que, por exemplo, a gente tem servidores aqui, que a gente pode entrar e jogar, certo? E cada um desses servidores, geralmente MMO, adota muito essa estrutura de deixar um servidor ali que fica de pé 24 horas, que controla o mundo inteiro. É muito técnica de MMO, MMORPG. O Clube Penguin aqui era um MMO, né? Era um jogo browser, MMO. E aí, o League of Legends já adota outra estratégia, que é ficar alocando servidor por partida, certo? Ele não deixa um servidor ali de pé 24 horas, porque não faz sentido nenhum. Beleza? E aí, quando a gente está trabalhando com um servidor dedicado, diferente lá do license server, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por que, que a gente tem que tomar alguns cuidados? Porque as classes de jogador do Gameplay Framework da Unreal, elas não vão existir. Então, a partir do Player Controller, um servidor dedicado ele não spawna um Player Controller. Então, por exemplo, classes como HUD, como Viewport, esse tipo de coisa, não vai existir, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde que a gente coloca os nossos create widgets. Não podemos colocar, por exemplo, em classes que existem e tem tipo seu ciclo de vida dentro do do servidor. A gente não pode colocar no Gameplay do Game Mode, por exemplo, um construct widget e add to viewport, porque não vai ter viewport, a gente vai ter um null pointer, beleza? Então a gente não pode colocar um play sound location dentro do Game Mode porque o servidor ele é, não tem não tem o porquê tocar som no servidor dedicado se ninguém vai escutar, sabe? Então ele não instancia a classe que é o Audio Manager, se eu não me engano. E aí a gente tem um null pointer também, sabe? Então as classes que não são de cliente não devem ter coisas de cliente, certo? Tem que tomar muito esse cuidado, separar aí as abstrações, né? Beleza, então resumindo, o servidor dedicado a gente tem um Pro, que é principalmente a segurança, certo? A gente também tem aquela estabilidade a mais que a gente reforçou lá no license server que a gente não tinha. Então, por exemplo, o servidor ele geralmente não vai ter lag, beleza? Ele não vai, a estabilidade ele não vai oscilar. No entanto, ele suporta um número X de jogadores, né? Se você forçar além desse número,
você está fazendo meio que um teste de estresse, e aí sim ele vai oscilar. Se ele não tiver tipo, acima da capacidade dele, ele não vai ter lag, ele não vai enfrentar problemas quanto à estabilidade. E aí a gente tem um contra, que é o preço. Então a gente vai ter o preço de montar um servidor e montar toda a estrutura de rede dele e conectar com a internet aí, comprar todas as peças que suporte a demanda de 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil, 50 mil jogadores. Com certeza não é algo barato, ou o preço de manter uma estrutura dessas na nuvem. E a gente não, consequentemente, a gente tem o preço aí da escalabilidade, né? Principalmente caso a gente monte o nosso servidor do zero, que é ficar substituindo peça aí. Então, se a gente usa a nuvem, a gente paga um pouquinho mais caro, mas não tem a dor de cabeça de ficar montando computador para manter servidor. Beleza? Então, bora de configuração, bora colocar a mão na massa e realmente montar o nosso servidor dedicado aí.